Scooby-Doo dispensa apresentações, sendo que é um sucesso desde os anos 60 até hoje, tendo várias encarnações conhecidas, então eu vou pular essa parte, beleza? Sobrenatural também é outra que dispensa apresentações, sendo que foi uma das maiores febres dos últimos 20 anos, talvez. Mas só para dar uma contextualizada, as duas obras têm algo em comum. Os protagonistas caçam coisas que são incomuns, como fantasmas, monstros e outras coisas do gênero. A diferença é que em um são pessoas comuns disfarçadas e em outros são casos realmente sobrenaturais, com criaturas e tal. E aí chegamos no episódio 16 da temporada 13 de Sobrenatural, onde essas duas obras se encontram em um crossover muito louco, proporcionado pela dona das duas, a Warner. Eu vou narrar apenas a partir do momento em que o crossover realmente acontece, então eu vou dar uma resumida sobre o que acontece antes nesse mesmo episódio, tá? Sam e o Dean foram investigar um caso de um lagarto monstro e dão de cara com um lagarto de pelúcia gigante, vencem um bicho, como retribuição ganham uma TV do dono da loja. Enquanto saía, passaram por um homem que ficou olhando eles de uma maneira bem estranha, como se eles fossem pessoas mais estranhas ainda. O Sam estuda o caso, o Dean canta um livre estou ali no meio da conversa deles, dizendo pro irmão da Aroma de Elsa esquecer disso aí. Os dois vão para uma sala de diversões, o Dean então liga a TV e aí que começa o crossover de verdade. E antes de começar a narração pra valer, não esquece de curtir e se inscrever. E agora sem mais enrolação, vamos pra história de Scooby-Natural depois da intro. Dean liga a TV que ganhou da loja, onde ele e seu irmão derrotaram um monstro lagarto, e uma estranha luz roxa sai dela na direção dos irmãos, os teleportando para outro lugar e os transformando em desenhos animados. Não só na aparência, mas como um todo. Os irmãos se perguntam se foram sugados ou se é algo criado por algum anjo. Afinal, não seria a primeira vez que um anjo faz algo assim com eles. E então, eles percebem que o carro foi com eles pra lá. Isso é um caso e nós iremos trabalhar nele, fala Dean, se referindo a toda essa situação. E os irmãos então seguem em estrada com seu carro, assim como de costume. Dean estaciona o carro em uma sorveteria, pensando em fazer algumas perguntas para entender o que está acontecendo, até que... Meu Deus do céu, falou o Dean olhando fixado para algo ao lado do carro. Ele estava olhando para algo inusitado e conhecido. A máquina mistério. E aí que eles perceberam que não estavam em qualquer desenho. Estavam dentro do Scooby-Doo. Os irmãos entram na sorveteria e começam a olhar o local. E então de longe eles encontram dançando o grupo de adolescentes encheridos mais conhecido do mundo, e em uma mesa está o próprio cachorro. Dean, mulherengo como sempre, decide se aproximar do grupo e falar com a Daphne. Os irmãos param no caminho e observam o grupo reunido em uma mesa, rindo e se divertindo. Dean lembra Sam que eles cresceram na estrada, mas que não importava onde paravam, sempre tinha uma TV passando esse desenho. Pensa nisso, nós fazemos a mesma coisa. Vamos em lugares sinistros, resolvemos mistérios e combatemos fantasmas, dizia Dean. Sam rebate dizendo que seus fantasmas não usam máscaras e que eles não têm um cão falante. Os irmãos se aproximam e se apresentam para o grupo, que aceita que sentem junto com eles na mesa, e Dean não perde tempo em tentar ser um galanteador para Daphne. Dean pergunta se o grupo está comemorando algo e Velma explica que o Scooby herdou uma fortuna de um coronel que foi salvo pelo cão um tempo atrás e está compensando isso agora. Sam questiona a morte e Fred diz que o tal coronel veio a falecer de câncer.
Jim chama seu irmão para conversar no canto e pede para que ele tente entrar na brincadeira. Sam diz que não existem nem palavras de verdade no jornal e que os irmãos deviam mesmo era tentar sair daquele mundo de desenhos. Jim então relembra que, da última vez que entraram na TV, eles tiveram que entrar no papel para poder sair, e que talvez ali também seja o mesmo tipo de situação, e termina falando que a turma está prestes a ter um novo mistério. Jim então diz para a turma que ele e Sam também resolvem mistérios e se oferece para ir junto. Fred aceita, achando uma boa ideia e, acompanhado de Scooby e Salsicha, Jim come um gigante sanduíche. Então todos se preparam para partir, e já com a máquina mistério e o Impala apostos, Jim desafia Fred para uma corrida, para ver quem chega mais rápido na mansão do coronel. Fred aceita e, quando o sinal abre, deixa Jim e Sam comendo poeira. Então vemos que uma pessoa misteriosa de sobretudo está observando tudo. Ao chegar na mansão, Jim reconhece e percebe que a mansão do episódio Uma Noite com Medo não acaba cedo. Cortando um pouco a narração, esse episódio é o 16º da primeira temporada, conhecida como Scooby-Doo Cadê Você?, onde o Scooby recebe uma herança de um velho coronel por seus atos de heroísmo e, para conseguir a fortuna, ele tem que passar a noite na mansão assombrada. Ou seja, tudo o que aconteceu até agora foi bem fiel a esse episódio, e agora vamos seguir com um crossover. Jim, ainda animado, conta pra Sam que já assistiu esse mesmo episódio milhares de vezes. Vemos então, em um dos cômodos da mansão, o grupo reunido com algumas outras pessoas, e com o advogado do falecido coronel, que explica que foi instruído pelo próprio falecido a tocar um vinil. No vinil podemos ouvir a voz do coronel, saudando algumas das pessoas que estão no local, como o Primo Simples, Sobrinho Normal, Prima Malda Hyde, o Primo Slicker e o próprio Scooby. O coronel continua dizendo que todos receberão partes iguais de uma quantia de 1 milhão, mas para isso terão que passar uma noite na mansão e que ela é assombrada. O coronel termina dizendo que aquele que não conseguir passar a noite na mansão perderá o direito à sua parte da fortuna, e essa parte será dividida entre os outros. Sam questiona o fato de isso ser uma coisa de doido, exigir que as pessoas fiquem em uma casa assombrada. Então a Velma fala que a casa nem deve ser assombrada de verdade, e que coisas assim acontecem o tempo todo. Sam fica um pouco irritado e quase fala que tudo isso se trata de um desenho, mas Jim o impede e diz que não é para contar isso para eles, porque eles não sabem que são desenhos e seria melhor assim. Sam, questionando o fato de Jim conhecer o episódio, questiona sobre eles irem direto pro final, mas Jim diz que a jornada é importante. Os irmãos voltam pro salão, onde o advogado diz que vai voltar na parte da manhã, para ver se sobrou alguém, e começa a rir como um maluco. E o Primo Simples aproveita para avisar a todos que está na hora de dormir. Jim, tentando ser malandro, convida Daphne para se sentir protegida em seu quarto com ele, e ela retruca dizendo que garotas e rapazes não dormem no mesmo quarto. Fred então diz que Jim vai ficar no quarto dele e eles seguem andando. No quarto dos rapazes, vemos que Scooby está com medo, mas Fred diz que todos estão com ele e que vai ficar tudo bem. E vemos Jim felizão com seu camisolão de dormir. Já no quarto das meninas, vemos que Daphne e Velma falam sobre os irmãos, dizendo que Jim é legal, mas Velma fala que achou Sam meio bobo por achar que a casa era assombrada de verdade. A Daphne falou que achava que Sam era o tipo de homem que Velma gostava, e ela fica envergonhada. Durante a noite, nos corredores, vemos um fantasma brilhante passando. Então, vemos o Primo Simples escovando os dentes, e a luz do quarto se apaga sozinha. Nesse momento, vemos o fantasma atrás dele, com uma faca em mãos. No quarto dos meninos, vemos que Scooby, Fred e Salsicha estão dormindo, enquanto Sam questiona que Jim está apenas comendo. Então Jim, que é um grande soltador de spoiler, fala que daqui a pouco o grupo do Scooby vai descobrir que o Primo Simples sumiu, que eles vão achar que é um fantasma, mas que é apenas o advogado disfarçado.
E agora, com a história contada pelo Jim, eu não preciso contar mais nada e vamos pra análise. Brincadeira. Vamos voltar pra história agora. Os gritos do Primo Simples ecoam pela mansão, acordando o grupo que corre pra investigar, assim como o Jim falou que aconteceria. Eles entram no quarto do Primo Simples e, ao tocar nele, pra tentar acordá-lo, sangue se espalha na coberta. Jim estranha a situação, dizendo que os bonecos só deveriam aparecer mais tarde. Então Sam interrompe, dizendo que não é um boneco, que é sangue real e que o Primo Simples realmente está morto. E é nesse momento que Jim percebe que algo de fato está errado. Fred age como se nada demais tivesse acontecido, como se fosse um mistério comum, e sai feliz, pronto para resolver. Sam questiona, pedindo para que Fred tenha mais respeito pelo homem que acabou de morrer. Toda a turma do Scooby age como se isso fosse super legal e normal, e a Velma até se empolga para procurar digitais e fluidos. Jim fala para Sam que não era para isso ter acontecido. No episódio ninguém é esfaqueado e muito menos morto. Velma fala que o grupo precisa encontrar um motivo lógico para aquilo, porque fantasmas não precisam de dinheiro e, enquanto explica que fantasmas não existem, alguém se aproxima pela janela. Sam e Jim se posicionam para atacar quem está entrando e, quando entra, Fred pula na direção dele, enrolando seu alvo nas cortinas. Então Jim se prepara para atacar, retirando a cortina e percebe que se tratava de Castiel. Castiel explica que foi procurar os irmãos e viu que eles estavam na TV. E naquele momento, ele foi puxado para dentro da própria TV, naquela hora em que Jim e Fred apostavam a corrida, mostrando que ele era aquele homem de sobretudo que apareceu antes. Quando o Castiel fala que viu faíscas roxas saindo da TV, Sam associa ao monstro de pelúcia do início do episódio, que é da mesma loja em que eles conseguiram a TV, e que tudo isso parece estar conectado. Durante a conversa, as luzes apagam e o local começa a ficar frio. Todos decidem investigar juntos. Marcas de mão começam a aparecer no vidro da janela, e alguém grita de desespero em um dos quartos. Quando Sam se aproxima, o fantasma atravessa a porta e acerta sua mão, jogando sua lanterna no chão, assustando o Salsicha e Scooby no processo, como de costume. Sam, Jim e Fred partem para cima, mas é como se o fantasma conseguisse se tornar intangível. E, no fim, ele atravessa uma parede e some, deixando todos surpresos, mas Velma continua afirmando que aquilo não é um fantasma. Ela teoriza que deve ter algum tipo de porta secreta, e o Fred olha para a porta do lado, suja com um lodo preto, dizendo que acha que é dali que o fantasma saiu. Fred abre a porta e encontra um corpo decepado do advogado, aquele que o Jim falou que deveria ser o vilão do episódio. O grupo do Scooby decide sair dali e procurar mais pistas, como se isso fosse algo normal. Então Jim se aproxima do corpo e diz que o frio e o desaparecimento não parecem coisa do desenho, mas coisa dos fantasmas que os irmãos costumam caçar, e que o desenho provavelmente está assombrado. Todos se reúnem e Fred fala seu plano do grupo se separar para procurar pistas. Percebendo que não vão conseguir convencer a turma do Scooby a ficar toda junta, decidem se separar e cada um vai com um membro do grupo. Jim vai com Daphne e Fred, Sam acompanha Velma e Castiel vai com Salsicha e Scooby. Sam e Velma vão pro sótão, onde ele tenta convencer Velma que fantasmas existem, mas ela ri e diz que são sempre pessoas com máscara. E então encontram um baú com aquele mesmo lodo preto que tinha na porta. Sam diz que aquilo é o ectoplasma, uma substância deixada por fantasmas, e quando Velma volta a dizer que eles não existem, os brinquedos do baú começam a voar e atacar os dois. Jim, Daphne e Fred vão para uma espécie de sala de estar, com uma lareira e algumas prateleiras com livros. Jim olha a prateleira e percebe que tem um livro que não está pintado com o background do desenho, e que provavelmente aquele ali é um livro importante. Mas Daphne e Fred parecem não perceber a diferença. Jim, então, mexe aquele livro e abre uma passagem secreta no chão, que os levou até um lugar escuro, onde só é possível ver seus olhos. Quando Fred acende a luz, vemos que quem estava perto de Jim era o próprio fantasma. Então, o trio sai correndo. Em outro lugar,
Vemos Scooby, Salsicha e Castiel investigando, até que o fantasma aparece atrás deles. Scooby e Salsicha saem correndo, mas Castiel fica analisando o tal fantasma e percebe que ele está intangível. O trio então sai correndo pelos corredores da mansão, com fantasmas perseguindo, assim como as cenas clássicas de perseguição que vimos nos desenhos antigos de Scooby-Doo. A turma do Scooby decide pregar tábuas na porta do quarto onde o fantasma entrou, mesmo ele sendo intangível. Na verdade, eles começam a pregar todas as portas, mas o fantasma atravessa tranquilamente. O grupo se vê encurralado dentro de um quarto, enquanto discutem sobre o fantasma e as luzes começam a piscar, enquanto o local fica frio e os vidros congelam. O fantasma entra no quarto e Fred decide atacá-lo, ainda acreditando que é uma pessoa comum. Então ele é arremessado para o lado, e logo em seguida, o fantasma começa a levitar Daphne e Velma, as prendendo no teto em um canto do quarto. Salsicha e Scooby tentam correr, mas Salsicha é arremessado pela janela. Sam e Dean usam castiçais para atacar o fantasma pelas costas, que desaparece. Fred, que estava desmaiado, acorda, e Sam e Dean conseguem segurar Velma e Daphne, que caíam do teto. Salsicha, pendurado na janela, pede por ajuda, mas ele acaba caindo, então o Scooby, desesperado, pula atrás dele e Castiel vai atrás para ajudá-los. Castiel consegue segurar a cauda do cão e infla seu sobretudo para poder amenizar a queda. Scooby e Salsicha são salvos, mas aparentemente Salsicha quebrou o braço. Ele se desespera, afinal ele já fez coisas tão perigosas quanto, ou talvez até mais, e nunca saiu machucado de fato. O grupo cria uma tala improvisada, enquanto Sam diz para Dean que eles precisam contar a verdade. Jim explica para todos que esse é um fantasma real. Todos parecem chocados com isso, afinal sua vida é uma total mentira. Mas Jim nos conforta. Ele fala o quanto são corajosos, enfrentaram verdadeiros psicopatas malucos. Ele relembra de vilões como o Cavaleiro Negro ou o Mineiro de 49. O grupo se anima, mas te questiona sobre como enfrentar um fantasma sem equipamentos. Então Sam diz que eles têm as armas certas. Sam tenta entregar uma arma para Velma, mas o Dean não deixa, dizendo que eles não podem mexer com armas. Fred diz que quer ajudar de alguma maneira e Jim diz que eles vão sim, armando a cilada. Então vemos que o grupo ajeitou uma sala para isso, fechando todas as saídas com sal, menos uma que é por onde o fantasma vai entrar. E dali pra frente vai acionar uma série de armadilhas em sequência, em cima do fantasma, até ele ficar preso em uma máquina de lavar com correntes de ferro. E aí descobrimos que a isca são Scooby, Salsicha e Castiel, que estão andando pelos corredores da mansão. O fantasma aparece e persegue os três, correm na direção da armadilha, que até começa dando certo com a parte da corrente de ferro. Mas os cocos atravessam o fantasma, fazendo com que quem ficasse preso fosse o trio que estava servindo de isca. O fantasma decide ir atrás dos outros membros do grupo que sobraram, e encontra Fred, Daphne e Velma naquela biblioteca de antes. Mas antes que pudesse fazer algo, Scooby arremessa livros na direção do fantasma, que vai até o seu encontro, e cai naquela passagem secreta que é acionada por aquele livro amarelo, fazendo com que um fantasma caia em uma área cercada por sal. Me libertem! Exigia o fantasma, que não conseguia sair do local, então ele se revela. É apenas um menino que explica que não queria fazer mal para ninguém, mas que aquele homem que ficou olhando para Sam e Dean com a TV, aquele que eu citei antes da narração, lá na introdução, o obrigou a fazer isso. O menino fantasma explica que, quando ele morreu, a alma dele ficou presa em um canivete, e esse homem descobriu, e o forçava a fazer certas coisas, e às vezes o menino perdia o controle por causa da raiva. É mostrado que ele também estava possuindo aquele monstro de pelúcia do início, enquanto ele falava que não quer machucar as pessoas. Jim diz que vai libertar o menino se ele levar o trio de volta para o mundo real. Eles dão uma olhada na outra sala e encontram o pessoal do Scooby completamente fora de si, desesperados. Então Jim faz outro pedido para o menino.
Vemos Jim dizendo à turma que se enganou. Sam diz que Velma estava certo o tempo todo. E aí Velma se aproxima para tirar a máscara do fantasma e vemos que ele é... Tá bom, brincadeira, vamos pro vilão sério. Vemos que ele era o advogado, assim como deveria ter sido no episódio original. Sam fala que o fantasma voava com cabos, ele não atravessava paredes de verdade, era um holograma. Os corpos eram bonecos com xarope no lugar do sangue. E explica que o advogado queria tirar todos da casa para ficar com dinheiro para ele. Mas Jim mostra que é um dinheiro sem valor. Enquanto Velma e Sam conversam sobre não existir o sobrenatural, Castiel disfarçadamente usa seus poderes e cura o braço do Salsicha. Todos começam a se despedir. Jim tenta beijar Daphne, que não retribui e vai ao encontro de Fred. Castiel diz que sentirá falta de Scooby e Salsicha, então vemos Sam dizendo que foi bom trabalhar com Velma, e ela puxa o Sam e dá um beijaço nele. O grupo do Scooby vai embora sorrindo, então vemos que o advogado, na verdade, era o fantasma do menino disfarçado, que leva o trio pra fora da TV. E é aqui que acaba a parte do crossover de Scooby-Doo e Sobrenatural desse episódio. E agora vamos para uma breve análise e a minha opinião. Já quero começar avisando que eu não vou contar como foi resolvido o problema com o cara da loja e o fantasma depois que eles saíram na TV. Para isso vocês vão ter que assistir o episódio. Eu decidi focar exclusivamente no crossover em si. Ah, mas você falou do que aconteceu antes deles entrarem na TV, então você não está sendo condizente. Beleza, eu até entendo esse ponto, mas se eu não contextualizasse o início, ninguém ia entender nada e também eu não citei essa parte em forma de narração, ela foi colocada na introdução do vídeo, assim como eu costumo contextualizar algumas obras que eu falo sobre. Igual eu fiz com o surgimento da franquia Digimon lá no meu vídeo sobre o remake. Só porque eu falei sobre os Virtual Pets, não quer dizer que eu vou narrar a história dos Virtual Pets dentro da história ali, né? E agora, com isso explicado, vamos falar do episódio. É muito louco como isso tudo aconteceu. Eu sempre assisti Scooby-Doo e já acompanhei Sobrenatural. Aliás, se for assistir e acha muito grande, assiste até a 5ª temporada e ignora o pós-crédito que é sucesso. E de certa forma, as duas obras têm elementos até que bem parecidos. Assim como o Jim citou, eles viajam pelos lugares, visitam casas assombradas, caçando monstros e fantasmas. A diferença é que um deles são com monstros reais e o outro não. E com eles pertencendo à mesma empresa, que é a Warner, no caso, era só uma questão de tempo mesmo. É muito louco ver como os personagens do Scooby-Doo se comportavam como se fossem programados, seguindo aquela linha de raciocínio e atitudes, como se fossem as regras do desenho, mesmo que o que acontecesse fosse fora do comum até para eles. Isso foi visível quando o Jim chamou a Daphne para ir pro quarto dele, e ela só respondeu com meninos e meninas não podem dividir quartos. Porque isso já é um padrão estabelecido do desenho desde a sua raiz lá nos anos 60. Vimos um pouco mais disso quando Fred pareceu não se importar de fato com um corpo morto na frente dele, e o grupo ignorando o advogado em pedaços também. Eu achei a dinâmica muito bem estabelecida, o Jim sendo o mulherengo que é, indo atrás da Daphne, e ele tendo que andar junto com o Fred por causa disso, criando até uma leve rivalidade, que depois se transforma numa certa admiração dos dois lados. O Sam é um estudioso dos casos sobrenaturais, coisa que é mostrada nesse episódio antes mesmo deles entrarem na TV, onde o Sam quer entender o que aconteceu com o boneco da loja, enquanto o Jim só quer curtir. Esse traço de personalidade do Sam caiu perfeitamente para que ele fosse a dupla da Velma, que também é estudiosa do grupo, e a dinâmica entre eles ficou muito boa, não só por isso, mas porque eles são estudiosos de casos opostos. O Sam acreditando no sobrenatural e a Velma acreditando que tudo não se passa de pessoas usando máscaras. Mas com certeza a dinâmica mais maluca, e talvez a que eu menos esperava, foi a do Scooby, Salsicha e Castiel. Eu nunca iria imaginar que seria possível isso, mas combinou perfeitamente. Os dois medrosos que possuem medo de tudo que é sobrenatural, ao lado de literalmente um ser sobrenatural.
que se encanta pela maneira que os dois encaram seus medos. Tudo isso somado com várias cenas malucas e até aquela cena de perseguição que passa toda a essência do desenho original. É bem nítida a diferença entre os dois mundos, onde parece que algumas coisas funcionam bem diferente do mundo de Scooby-Doo, como o Salsicha falando das coisas perigosas que ele fez e não se machucou, e por isso ficou desesperado quando ele se machucou de verdade por algo muito menor. Não que cair de um andar alto de uma mansão seja pouca coisa, tá? A presença de um ser sobrenatural do que seria o mundo real de Supernatural muda boa parte das regras desse mundo e nos dá uma visão mais próxima de como seriam pessoas reais dentro de um desenho de verdade. Como elas estranhariam a diferença entre os dois mundos. Eu duvido muito que você nunca tenha se imaginado dentro do teu desenho favorito, mas nunca deve ter pensado no quanto seria estranho estar naquele lugar, porque as regras daquele mundo são completamente diferentes do nosso. Esse episódio mostra um pouco disso, apesar de eu achar que poderia ter explorado mais. É tão insano o que acontece com os personagens de Scooby, depois que a fórmula dos episódios é quebrada, e eles descobrem que se trata de um fantasma real. Não que isso não tenha acontecido em alguns longas, mas nesse caso se trata da primeira versão, dentro de um episódio clássico, que quem assistiu reconheceu e reconheceria mesmo se o Jim não tivesse citado isso. Tudo se encaixa, inclusive o final do episódio, depois do crossover, mas eu não vou falar disso. Se quiser saber, vai lá assistir, beleza? Eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz assistindo esse episódio. Ele funciona muito bem, faz sentido, tanto com Sobrenatural quanto com Scooby-Doo, e sinceramente, eu adorei a animação e o clima de nostalgia que ela passou. Se você quer que eu fale mais de Sobrenatural ou de Scooby-Doo, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta, porque isso ajuda o canal a crescer, e com ele crescendo eu posso trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade. E quem sabe trazer um resumão dos filmes, ou um resumão de temporada de Sobrenatural. Pode ser. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Até a próxima. Fui!